CPF, é isso mesmo? Tem 16 anos que eu não tenho bebê. Como é que é, Lolo? Sou o CPF. Então, hoje já vem, né? Já tem os registros mais rápidos, né? E eu me lembro quando a gente foi viajar para Israel e eu fui, em 2014, levar a Laura. A gente foi, o apóstolo, eu e a Laura pela primeira vez, eu e ela pela primeira vez. E aí nós fomos tirar o registro dela, o passaporte, na verdade. E aí ela precisava do registro da identidade, e que já vinha com o CPF. E aí eu me lembro lá daquela fotinha fofinha, lindinha, da gente levar ela para tirar aquela foto 3x4, né, na cabine que tirava fotinha e vinha 8, 12 unidades, você vai distribuindo para a família inteira, né? Bota na carteira e vai orando quando você lembrar. E hoje as coisas mudaram. Hoje digital chegou, bateu na porta essa geração nossa, assim, se eu conversar com o Nahal, ele não vai saber nem o que é numa cabininha tirar uma fotinha 3x4, né? A Clarinha, então, tudo digital agora. Mas o que importa aqui para isso tudo? É a gente entender que a nossa identidade em Deus é um registro desde o ventre das nossas mães. O Senhor, em Jeremias 1:3, diz que Ele conhecia Jeremias, não é isso? Desde o ventre da mãe de Jeremias, e antes de ele sair do ventre da mãe de Jeremias, Ele o consagrou. Então nós temos duas situações. Nós temos um registro de que nós somos conhecidos por Deus, um registro que nós somos consagrados antes de sairmos do ventre. Então, quando nós saímos do ventre de nossas mães, nós fomos consagrados a Deus. Embora alguns de nós aqui demoramos chegar nesse processo de sermos apresentados a Jesus, né, de aceitá-lo como nosso único Senhor e Salvador, de escolhê-lo, mas todos nós somos conhecidos e consagrados desde o ventre. Amém? Então você precisa entender que a sua identidade, ela tem um registro, e que ela também, gente, tem um númerozinho lá no céu. E nós precisamos compreender que esse registro espiritual, embora nós vamos ler versículos bíblicos que diz ao nosso respeito, quando Deus diz sobre o Vanderlei, quando Deus diz sobre o pastor Kevin, eu falei assim para correr o risco deles não estar vendo o jogo do Mengão, entendeu? Para saber que ele está de olho em mim, porque eu também estou querendo saber. Hoje eu falei, Jesus, eu te entrego o meu Yashid, porque eu queria ver o Mengão, mas Jesus é melhor do que o Mengão. Então a própria apóstola está confessando que eu queria ir no Mengão, mas nós estamos aqui, amém? E aí a gente precisa entender que quando Deus fala lá do Vanderlei, do pastor Kevin, existem versículos que nós estamos juntos, onde Deus diz que eu sou raça eleita, que o pastor Kevin que o Vanderlei mas eu ser uma raça eleita, o pastor Kevin ser, o Vanderlei ser, nós sermos raça eleita, povo exclusivo do Senhor, propriedade exclusiva do Senhor. Isso quer dizer que isso é para todos nós, sim, mas que na nossa individualidade. Você foi lá ver o jogo do Mengão, Cleus, lá embaixo? Na nossa especificidade, naquilo que é exclusivo, meu e seu, é só para mim e para você. Então todos nós somos raça eleitas. Todos nós. Quando nós temos o entendimento, nós somos raça eleita. Mas no sermos raça eleita, propriedade exclusiva do Senhor, propriedade exclusiva do Senhor, isso quer dizer que, embora somos, cada um de nós temos a nossa especificidade, a nossa exclusividade. Quem está entendendo? Todos nós nascemos com uma identidade profética. Aqui na Igreja Nova Vida, desde que o apóstolo e eu somos pastores, a gente sempre teve na liderança da Igreja Nova Vida, nos pastores, nos líderes, sempre duas grávidas. Sim ou não? Foi uma linda história profética entre nós. Uma engravidava, eu podia esperar. Quem é a próxima? E de repente o Judazinho veio e agora ele tem sido assim, exclusivo, no meio da liderança. Tem uns outros bebês maravilhosos na igreja. Mas eu estou dizendo entre os pastores, os líderes, que nós nos encontramos semanalmente. E aí todas as vezes que eu olho para o Judá, eu penso, esse menino tem uma identidade profética de ser muito, muito, muito amado e paparicado. Porque todo mundo agora só tem um Judá de bebê quando nós estamos na reunião. Então pega Judá, um brinca com o Judá, o outro. Cada
cada um com a sua identidade profética. Porque de 2 a 2, sempre, Jesus disse que era para ir de 2 a 2. Lá em Mateus 10, do versículo 11 para frente, vai de 2 a 2. Então a gente sempre teve ali Caleb e Tel e Samuel. E aí vem chegando sempre nas faixas etárias. Emanuel, depois 6 meses a Laura, depois vem a Mariana, e assim foi, Gabriel Corban, e assim foi, sempre chegando os nossos. E foi chegando a Gabi depois, e assim foi chegando o Diego do Rivael. E aí quando a gente vai lembrando, quando eu vou lembrando disso, ontem à noite nós estávamos indo embora para casa lá da Nova Vida Club, que foi a bênção, né, da gente liberar lá o André para morar alguns meses, 9 meses em Patos de Minas, que agora a gente tem um discípulo PM, embora a gente logo vai ter um PF. Não é prato feito não, gente, é Polícia Federal. Então agora a gente tem um PM. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus pela vida do André? Um missionário militar. E ele vai morar 9 meses lá em Patos de Minas. E depois ele vai vir nas folgas dele. Jesus vai trazer ele para cá de novo quando ele quiser trazê-lo. Mas o André está indo enviado e abençoado. E continua sendo igreja Nova Vidência. Até que o Senhor diga talvez para ele assim: abra uma igreja em Patos de Minas, Nova Vida. Vai que o varão vai encontrar a varoa lá. Se tiver uma varoa orando por você aqui nessa igreja, já era. Talvez você não saiba. E aí a gente precisa entender que eu estava voltando e dentro do carro o apóstolo pôs uma musiquinha. E aí o Gabriel Corban mais a Laura, a Sara estava com a gente também. E aí o Gabriel Corban mais a Laura: nossa, lembra da nossa infância? Era essa musiquinha. E aí eles cantando do Coaquito. E aí eles cantavam outra coisa, cantava outra. Aí eu falei: Saria, você não dançou essas músicas na infância não? Essa eu lembro, bota essa aí que eu vou cantar essa também. E aí eu comecei a olhar aquilo, comecei a falar: olha a linguagem profética. Foram uma geração escolhida desde o ventre, que foi chamado desde o ventre, nasceram debaixo de muita jejum e oração, de muita liberação de palavras proféticas. E eu e você que não viemos nesse manto, nessa atmosfera de termos tido pai e mãe convertidos, a gente precisa entender que o nosso esforço para mantermos a nossa identidade profética, ela precisa ser maior, esse esforço. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Então eu e você precisamos compreender que ao ouvirmos que somos raça eleita, propriedade exclusiva do Senhor, ser única de Deus, a gente precisa compreender que quais foram os tempos, os anos que você ficou sem Jesus. Esse ano eu fiz 21 anos com Jesus. Aí eu disse para o apóstolo: começando a ficar de maior. O peso da glória vai começar, né? Comecei a ficar de maior. Porque eu encontrei Jesus. Ele me encontrou há 44 anos no ventre da minha mãe. Ele te encontrou na idade que você está no ventre da sua mãe. Porque ele te conhecia e te consagrou antes de você sair de lá. Mas eu encontrei e o escolhi, eu tinha 22 anos. Hoje eu estou com 44, eu ia fazer 23, eu fiz 23 em outubro. Foi no dia do meu aniversário, eu tinha 23 anos. E hoje eu penso, eu tenho 21 anos caminhando com Jesus e 23 que eu não caminhei. Nesses 23 anos que eu não caminhei com Jesus, eu não ouvi que eu era filha amada do meu pai Almir. Ou que eu era importante, ou que eu tinha valor. E às vezes você até nasceu num lar, ou numa casa, né? Porque lar a gente sabe que é um lugar onde tem amor e restauração. E casa, todo mundo pode ter a sua, que entra e sai. E às vezes você até nasceu numa casa que tinha pais, que tem pais, que conhecem a Jesus e até te ensinaram a Bíblia. Mas sabe, gente, presta atenção e se liga aqui. Conhecer a Jesus não é o suficiente. A gente precisa conhecer a Jesus e relacionar com Ele. E relacionar gera intimidade. Intimidade não tem formalidade. Sabe? Não tenho que falar Senhor, Deus Todo-Poderoso. Não, Pai. Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mas Ele é o meu Pai.
E nós que tivemos uma etapa da nossa vida que nos relacionamos pouco com os nossos pais, da forma que a gente não ouvia quem nós éramos, a gente precisa forçar um pouquinho mais lá no secreto e dizer: Senhor, eu preciso ouvir do Senhor quem eu sou. Então eu quero dizer isso para você, você que é uma pessoa que está aqui nessa noite e que poucas vezes ouviu um eu te amo do seu pai, um eu te amo da sua mãe, ou disse você é lindão, você é lindona, ou disse você tem valor, você é tremendo, ou olha, parabéns por isso ou por aquilo. Eu quero te dizer nessa noite que para que você, nesse último domingo da série Eu Sou Quem Deus Diz Que Eu Sou, você precisa ir conectar aí algo na sua vida que você vai precisar compreender no seu cérebro, no seu emocional, para que o seu espiritual alcance os níveis do terceiro céu e de verdade você não desfoca, você não desconecte facilmente de quem você é. Porque por mais que eu conhecia Jesus, e o conheci aos meus 22, 23 anos, e quando eu o conheci, eu realmente larguei o mundo. E de verdade o que está escrito em 2 Coríntios 5,17, eu me tornei uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. É nosso slogan da nossa igreja, um lugar onde tudo se faz novo. É baseado em 2 Coríntios 5,17. Realmente ficou para trás. Porém, contudo, entretanto, todavia, a falta do valor próprio, da autoimagem, de saber que eu era muito amada por Deus, ainda não era muito suficiente. Porque na verdade quando Deus me dizia que me amava muito, parece que eu era muito indigna ainda de ser tão amada por Ele. Ou quando Ele me dizia, alguém era usado por Deus, um profeta, né, no meio de um louvor, no meio de um culto, dizia assim: você é filhinha amada dele, Ele tem um chamego com você. Eu pensava: caramba, Deus, será que o Senhor é isso mesmo, papai, que o Senhor vê em mim? Porque eu sou 100% sem ouvir do meu pai biológico, que eu até sou bonitinha. E as poucas vezes que eu consegui relacionar com meu pai e ele comigo, ele me deu cobranças e desafios como se eu fosse uma filha que estava com ele todos os dias e todas as noites. Em contrapartida, com a minha mãe, era uma identidade no sentido: não erre, hein? 100% chefe, não erre. Tudo tem que ser assim. Olha, se não fizer desse jeito, pode saber, Deus vai me mostrar. Então sempre aquela situação assim, poucas vezes, parabéns. Mãe, tirei 10 em português. Olha, ótimo, é sua obrigação. Você não trabalha, você tem que estudar. Tá verdade. Mas quando eu perguntava ou eu mostrava, era a filha querendo aprovação. Era a filha querendo um olhar, né? Um lugar para ser visto. E o filho, quando ele sabe quem ele é, porque ele é desejado, ele é reconhecido dentro de casa, é falado para ele: ó, você, meu filho, você tem características únicas. Ó, meu filho, você é único e você pode saber que você tem aí uma dificuldadezinha nessa matéria de física, mas física não é nada para você, porque você vai ser o cara, você vai vencer as batalhas, você vai chegar onde que você tem para chegar. Esse filho, poucas vezes, se ele tirar uma nota, se está ali na média, para ele está tudo bem, porque ele sabe que não é a nota na escola que valida ele, mas o amor do pai e da mãe dentro de casa. O amor do pai e da mãe dentro de casa. E aí a gente precisa falar um pouco sobre isso, porque a Trindade disse em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nos fez a imagem e semelhança dele. Mas como que eu vou me olhar no espelho físico, emocional e espiritual, se eu não conheço, não me relaciono com esse papai, com esse meu irmão Jesus e com esse amigo fiel que é o Espírito Santo, e que juntos me fizeram a imagem e semelhança dele? Eu preciso me relacionar. Hoje, antes de vir para cá, eu pedi para o apóstolo colocar uma pulseirinha, e ele colocou, e ele falou: poxa, você está mais paciente. Antigamente, se eu demorasse para colocar esse negócio, você já vai: pode deixar. Ele falou: ô, tô boba, você está mais paciente. E eu disse: que bom, né? A gente vai crescendo, amadurecendo, a gente precisa ficar melhor mesmo. Então que bom, porque paciência é fruto do Espírito Santo. É fruto.
né? Porque o Espírito Santo, ele tem 9 virtudes do fruto do Espírito Santo. As 9 virtudes são o fruto. Não adianta eu ter amor e não ter paciência. Não adianta eu ter paciência e não ter bondade. Faz parte do fruto do Espírito Santo. E aí quando ele falou, e dentro de mim eu quero confessar. Dentro de mim pensava assim, meu Deus, não vou aguentar até o fim. Não vou aguentar. E era segundos. Mas ele estava pondo, é difícil mesmo, que eu que tenho unha é difícil, ele que não tem unha. E ele colocando, eu pensava, meu Deus do céu, nossa, estou até suando. Eu pensando comigo mesmo, mas eu falei, quando ele falou, amor, estou até abismado, você está tendo paciente. Eu falei, oh Deus, Espírito Santo, obrigado, porque eu cheguei até o fim. Foi longa caminhada, mas enfim cheguei. Segundos. Mas por quê? Porque eu tenho que procurar a perceber que na minha identidade, o diabo vai estar sempre tentando distorcer a minha identidade real. Por quê? Porque uma mulher ou um homem que foi criado com pouco afeto paterno e materno, meu irmão, minha irmã, a gente se forma na faculdade que é virologia. Se torna um virão, uma virona. Se virologia, se vira. E a gente se torna um virão e uma virona. Não existe nem essa palavra, estou te contando hoje. Virão, virona. Se vira, ninguém. Se vira. E quando a gente tem essa questão de ter um pai e uma mãe que pouco, eu não estou dizendo de excesso de proteção, estou dizendo pouco mesmo, assim, sabe aquela coisa que é cuidado vital? Sabe o que é vital? É fisiológico, faz parte da vida. Sinais vitais, o coração bate, a gente tem sudorese, são sinais vitais. Quando você chega no médico passando mal, provavelmente lá na triagem no PS, no pronto-socorro, eu ia falar Porto Seguro, estou querendo ir para a praia. No pronto-socorro, os médicos, as enfermeiras, né, que te atendem primeiro, dizem assim, deixa eu ver os seus sinais vitais. Frequência cardíaca, pressão arterial, tem 2 enfermeiras aqui. Deixa eu ver sua temperatura, são sinais vitais. E aí a vitalidade da vida é a gente ter um pai e uma mãe que pelo menos dá um abraço. Bom dia. Que seja assim, bom dia, mas tem que ter um toque. Ou que pelo menos fala, vem aqui que hoje você vai apanhar por conta disso. Teve um toque correto. São toques, sinais vitais. A gente precisa ser tocado. A gente precisa ouvir elogios. Sim, gente. A gente precisa ser acariciado. Isso faz parte de sermos a imagem, semelhança de Deus. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos fez para que nós tivéssemos e tenhamos relacionamento um com o outro. Quando meu pai, Almir Rodrigues Moreira, ia me buscar na escola, que eu tenho 44 anos, deve ter acontecido isso 2 vezes. Eu tremia as bases quando eu via ele. Meu pai, sangue do meu sangue. Mas por quê? Porque ao mesmo tempo que era maravilhoso ter ele, era assim, o que eu vou abrir a boca para falar com esse cara, que eu não sei nem se ele gosta de quiabo. Gente. E quando a minha mãe ia relacionar comigo, que a gente tinha um relacionamento dentro de casa transparente, mas era um relacionamento de cobrança. Chegou, vem, vamos passar a revista, como foi o dia de hoje. Fez tarefa? Fez isso? Ok. Deus te abençoe, boa noite. E quando eu encontrei Jesus, e eu estou te contando para poder abrir um pouquinho de espaço e caminho na sua vida, para você começar a entender o que você tem que viver de forma diferente. E quando eu encontrei Jesus, eu me maravilhei com quem Ele é, mas foi um longo processo para um dia conseguir no meu secreto, depois de quase 10 anos caminhando com o meu Pai, meu Pai Senhor, através de Jesus, com meu irmão mais velho que é Jesus, e dizer para ele, papai. E parecia que quando eu falei essa palavra no meu secreto, eu abri o olho e falei, não é eu que estou falando isso não, fiquei com vergonha. E de joelhos dobrados disse assim, papai. Aí comecei a dizer de novo, papai. Aí eu falei, Espírito Santo, que mico, eu e ele no secreto. E aí o Espírito Santo dizia, continua. E eu comecei, papai. Até eu conseguir falar, paizinho, papaizinho. E o meu quarto encheu do amor do Pai, da glória e do amor do Pai. E o amor do Pai, eu de joelhos dobrados, eu comecei a dizer, eu tenho um Pai. Tenho uma identidade de filha, filha amada, filha escolhida,
filha reconhecida, filha aceita, filha registrada pelo céu, filha destinada primeiro no céu para depois ser na terra. E hoje, Pai, eu preciso da sua bênção, me abençoa. Porque eu via os filhos dizer: bênção, pai, bênção, mãe. Bênção, pai, bênção, mãe. Chegava em casa: bênção, pai, bênção, mãe. E chegava lá na casa do meu sogro, na minha sogra, com a bênção, pai, bênção, mãe. E eu pensava: gente, eu pareço um bichinho do mato, porque eu nunca vi isso juntos. Nunca tive meu pai e minha mãe juntos. O dia que eu tive, eu estava no hospital porque eu estava com pneumonia e eu tinha acordado. Gente, eu era jovem, já estava na faculdade. Olha, tanto que minha alma era enferma. Porque quando nós não temos as emoções alinhadas com a nossa identidade, a gente adoece por dentro. E pneumonia, na medicina tradicional chinesa, é profunda tristeza. Tudo que está no pulmão está na tristeza e na insatisfação. E eu, de olhos abertos, eu abri o olho, eu vi meu pai de um lado e minha mãe do outro. Sinceramente, eu não tinha Jesus, mas eu achei que eu tinha morrido. Pode rir. Porque foi inédito, pastor Lei. Eu, uma marmanja com 18 anos, pela primeira vez eu abro os olhos, 18, 19, na faculdade, vejo meu pai Almir do lado direito, minha mãe Márcia do lado esquerdo, pensei: eu estou morrendo. Minha mãe chamou meu pai para despedir de mim. E aí eu abri o olho e falei: mãe, eu estou morrendo? E ela: calma, filha. Eu falei: não, eu estou sem saber o que está acontecendo. E ela falou: seu pai estava passando aqui na porta do hospital e me viu. Aí eu falei: então eu estou viva. Mas olha, é bizarro. E ao mesmo tempo, como isso é profundo. Às vezes você teve os seus pais dentro de casa e eles são tão separados quanto o meu pai e a minha mãe. Às vezes você teve os seus pais diariamente dentro de casa, mas eles são tão separados e tão desconectados como meu pai e minha mãe. E aí a gente tem que reconhecer essa situação para a gente mergulhar na nossa identidade. Na nossa identidade. Porque senão a gente fica manco na nossa identidade, sendo que Jesus tem 100% uma identidade. Nós precisamos transcedermos na nossa identidade. É linda essa palavra, transceda. Só que enquanto a gente não reconhece, aceita, identifica e fala: Deus, eu vou falar uma coisa para o Senhor, eu quero muito te ter como meu pai, mas eu não sei falar nem pai. Porque tudo começa na paternidade, gente. E tudo destina sobre a paternidade de Deus nas nossas vidas. Há uma possibilidade de nós encontrarmos Deus e encontrar o Pai. E o Pai, quando nós encontramos Jesus, nós somos devolvidos para o Pai. E é nessa hora que nós temos que mergulhar nessa oportunidade, nesse privilégio da nossa vida. Porque o sucesso da nossa vida está na identidade da nossa filiação em Deus, como filhos, herdeiros e co-herdeiros. E depois que eu tomei por posse a minha filiação, a minha herança em Deus, o Pai Celestial, as coisas mudaram dentro de mim. Porque a minha identidade, ela não estava pendurada ou necessitada da identidade do Almir e da Márcia. Mas ela estava conectada e está conectada na identidade do Papai Celestial. E isso me fez mudar toda uma concepção. Se eu tivesse encontrado Jesus na minha adolescência ou na minha infância, eu te afirmo que o meu pai Almir, ele tinha que ter me dado tudo que eu tinha de direito. Pensão, o que era meu, bens, o que fosse. Porque eu tenho uma identidade hoje em Deus. E por eu ter uma identidade de Deus, eu sei que Ele querendo ou não querendo que eu tivesse nascido, Deus quis que eu nascesse. Se eu nasci, eu tenho direito do que era meu. Vocês estão me entendendo? Quando nós não temos uma identidade, nós nos tornamos passivos. E a gente começa a dizer uma falsa hipocrisia assim: ah, não, eu não quero nada do que meu pai não tem, não. Ele não me deu nem amor. Se ele não me deu amor, eu não quero nem o que ele tem. É seu. É seu. E você só está abrindo mão porque é uma falsa humildade. Porque você quer fugir de si mesmo. Que você quer dizer assim: eu não quero nada do que vem do meu pai e da minha mãe. Porque eles nunca me deram amor mesmo. É agora que eu vou precisar, gente. A gente precisa entender. Entender. Que enquanto a gente está na negação, nós não estamos próximo da identidade celestial. E quando nós amadurecemos e tornamos maduros, a gente olha para a situação e fala:
Foi assim mesmo, mas eu sou maduro, tenho um papai que cuida de mim, que é o meu pai celestial, mas tudo que é meu por direito eu quero. Você começa a ter amor próprio. Você começa a ter alto valor alto. Alto é de si mesmo. E valor alto. Você começa a ter autocuidado. Autocuidado em todas as áreas e sentidos da sua vida. Eu demorei muitos anos da minha vida para gostar de fazer atividade física, sendo eu fisioterapeuta. Até que eu descobri que o meu problema estava em acreditar que eu não fui cuidada por ninguém, então para que eu vou cuidar agora? Eu falei, agora é que eu vou cuidar. Há tempo, quando você descobre que você é muito amado por Deus. E se eu sou tão preciosa por Deus, então eu preciso cuidar de mim. E aquilo que eu odiava, eu passei a amar, que é a tal da musculação. A gente precisa se encontrar em Deus, na paternidade de Deus, para que a gente consiga viver com prazer, plenitude e abundância nessa terra. Porque senão você acorda, vai trabalhar porque você sabe que você tem que trabalhar. Mas quando você tem uma identidade da paternidade de Deus, você transcende. E aí, por transcender, você fala, não, eu estou indo trabalhar porque eu nasci para governar e eu vou trabalhar porque eu não vou correr atrás do dinheiro. O dinheiro é que vai correr atrás de mim. O propósito muda. Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. E aí você começa a grudar em Gênesis 1:26. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, quando alguém vem com um problema hoje para mim, apóstola, para isso precisa de tantos reais, eu penso, vale quantos pacientes meus? Porque eu que nasci para governar. Porque eu penso, eu tenho inteligência para trabalhar, são tantos pacientes, então para tantos pacientes nós vamos pagar isso então. Pastora Júlia está de prova, eu falo isso para a Júlia, dá 1, 2, 3 pacientes, então bora. Porque aí você começa a entender que você tem inteligência. E que você é imagem e semelhança de Deus. E que você pode governar porque você nasceu para governar e não ser governado. Porque você é cabeça e não cauda. Sim ou não? Sim. Sim. E que Filipenses 4:13 diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aí King James diz assim, você pode fazer todas as coisas naquele que te fortalece. Então eu, Trícia, você, Lei Clever, Pastor Lei, pode fazer todas as coisas naquele que te fortalece. Então começa a pensar, espera, eu quero uma igreja que tenha o aluguel em dia. Eu vou fazer acontecer, porque Deus nasceu para me governar. E num domingo, 15 dias atrás, nós tínhamos 2 aluguéis atrasados. 15 dias depois, uma semana depois, agora 15 dias, nós temos 2 aluguéis adiantados e falta R$3.000 só para pagar o próximo do mês que vem. Se você decidir viver abundância, você vai decidir. Eu decidi ser uma igreja Nova Vida, assim na terra como no céu. Assim no céu como na terra. Eu sou igreja Nova Vida. Eu sou o reino de Deus na terra. Então eu sou o terceiro céu na terra. Vai acontecer, as evidências virão. Declare. Sabe, eu fico pensando quando o Espírito de Deus chegou perto de Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Capítulo 37 de Ezequiel. E falou, Ezequiel, o que você está vendo? Muitos ossos. O que você vê? Muitos ossos. E Deus diz para ele, profetiza. 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 Comece a ter visão. Comece a ver. E aí Deus fala para ele, Ezequiel, o que você está vendo? Aí ele diz, estou vendo homens como árvores. E aí a gente precisa começar a entender que o osso junta com osso, ligamento com ligamento, tendão com tendão. E eu quero te dizer nessa noite, quando você tem uma identidade que Deus diz que você é e você acredita, mas você movimenta nessa identidade, acontece. Por que acontece? Porque você está profetizando também, mas porque Ele já disse. E já existe isso através de Jesus na cruz do Calvário. Jesus em Mateus 4, e nós vamos lá agora, vamos lá. Mateus 4. Jesus, ele tinha acabado de sair do Rio Jordão. E o Rio Jordão,
No Rio Jordão, ele tinha escutado uma voz de Deus que disse o que, gente, sobre ele? Você não vale, apóstolo. O que disse, igreja? Este é o meu filho amado, em quem tanto tenho prazer. Este é o meu filho amado, em quem tanto me comprazo. Pensa. Vitinho, ele tinha acabado de ouvir: Jesus, você é o meu filho e eu te amo e tenho prazer em ti. E nisso, ele escuta isso publicamente. Teve todo mundo ali que estava ali, gente, escutou. E Jesus sai do Rio Jordão, Cleclé. E a Bíblia diz em Mateus 4 aí, vamos lá. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ei, igreja, nova vida. Igreja que é no reino aqui na terra. Você precisa entender que quem te tenta não é o seu Redentor, é Satanás. A tentação jamais vai vir de Deus, ela vem do diabo. E eu vou te contar, o próprio Deus permitiu o Espírito dele pegar o seu filho amado, em quem ele tem tanto prazer, em quem ele diz publicamente, falou: agora é a hora do deserto. Porque é necessário passar pela prova para fortalecer a sua identidade. E Jesus, cheio da sua identidade, o Filho amado, como está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E de único ele passou a ser o primeiro. E esse primogênito, glória a Deus por isso, porque o que seríamos de nós sem esse único que se tornou primeiro, que é Cristo. E esse primeiro, ele começa a viver o que é primeiro, para que eu e você, através dele, conseguimos e podemos conseguir estar nos desertos, passar pelos desertos. Ele entra no deserto conduzido pelo Espírito em jejum. E a Bíblia diz que ele ficou 40 dias sem comer. E passou os 40 dias, ele teve fome. E aí a gente entende que ele jejuou por mim e por você. Você já é uma pessoa que foi jejuada antes mesmo de você existir. Está entendendo? Jesus já orou por você e por mim antes mesmo de nós existirmos. E aí ele vai para o deserto, e no deserto ele é tentado pelo diabo. Opa, então peraí. Palavras do tipo: estou cansada, não pode existir na nossa boca. Eu não aguento isso mais. Palavras disso não podem existir na nossa boca. Não faz parte da nossa identidade. A nossa identidade é de homens e de mulheres fortes e corajosos. Porque o Rei dos Reis, o Rei Jesus, o nosso Senhor, o leão da tribo de Judá, venceu o inimigo no deserto, na cruz, ressuscitou por mim e por você. Não tem o que nós justificarmos. Quando Josué vai assumir o ministério dele, Deus só diz o que para ele? Josué, ser forte e corajoso. Sim ou não? Ser forte e corajoso. Existe força no nosso DNA. Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sim ou não? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O leão é manso, fraco ou forte? Então a gente precisa entender que quando o inferno nos vê, ele tem que ter medo de nós. Porque nós somos a imagem e semelhança do leão da tribo de Judá. Existe força em nós. E essa força não vem da terra, essa força vem do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando eu estou alegre, eu enfraqueço o inimigo. Quando eu estou alegre, eu louvo, eu adoro, eu canto, eu salmodio, eu declaro quem meu Deus é em tempo oportuno e fora de oportuno, inoportuno, em estação boa e estação ruim.
Quando nós estamos alegres, e isso deve ser um estado de espírito todo o tempo nas nossas vidas, eu quero te dizer que eu venci o demônio do mau humor. O apóstolo está aqui para testemunhar, irmão. Eu venci o demônio do mau humor que visitava a casa dos meus pais. Sério. Eu não sei se isso pega mais as mulheres ou os homens. Eu não sei, só a apóstola vai poder saber disso. E até nos dias de menstruação, ou antes de menstruar, eu tinha TPM. E hoje eu não tenho também mais não. Quero te contar isso. Porque eu decidi escolher isso. E dizer, o hormônio submeta-se. Eu não vou ficar roubada 15 dias no meu mês. Pode submeter. Porque a gente tem que começar a tomar consciência de quem nós somos, imagem e semelhança de Deus. Então, se eu sou imagem e semelhança de Deus, domínio próprio, e nós estávamos falando ontem, nós mulheres que estamos indo para imersão, foi dado um vasinho para as mulheres. Algumas já espatifou, outras quebrou no meio, outras nem quebrado foi ainda. Por quê? Porque o lance perder o domínio próprio, quebra o vaso, para você perceber que você está mais na carne do que no espírito. E a gente precisa ter o domínio próprio, é fruto, está lá nas 9 virtudes, do fruto do Espírito Santo, faz parte da nossa identidade. Então o homem, ele tem que ter domínio próprio nas palavras, a mulher tem que ter domínio próprio nas palavras, em todas as áreas da nossa vida, porque faz parte da imagem e semelhança de quem? De Deus, e eu e você somos quem? A imagem e semelhança dele. Então, cara feia não é imagem e semelhança de Deus. No céu não vai ter choro. No céu não tem dor. No céu não tem doença. No céu é só alegria. Então, faça no céu assim, faça na terra assim como é no céu. A gente ora, mas a gente tem que tomar posse da nossa identidade. Não é assim? Tá chorando, louve. Não é? Não é assim? Então, gente. E aí a gente precisa entender que Jesus aqui no deserto, ele venceu o diabo. E ele venceu o diabo como, igreja? Dizendo, está escrito. Está escrito. E como eu vou dizer se eu não sei o que está escrito? Então eu tenho que conhecer a Bíblia para eu dizer, está escrito. Aquela hora que o inimigo vem tentar roubar a nossa identidade, e hoje nós estávamos juntos em um determinado momento, eu e a Sara, e o apóstolo, e o Gabriel, e o Gil, e a Abel, e aí a Sara disse, a identidade de domingo passado, Sara, Tatiane, Sara, princesa, Tatiane, semelhança de Deus, princesa semelhante de Deus, semelhante ao Pai? Princesa semelhante ao Pai. E aí eu disse, Sara, então você tem que lutar, esforçar para que o inimigo não roube que você é a princesa semelhante do Pai. Porque o diabo vai vir contra a sua identidade. Ele foi contra a identidade de Jesus. Você está achando que eu e você somos quem? Para acreditar que ele não vai vir contra nós todos os dias. Lembra hoje na imersão aqui mais cedo de manhã, nós falamos muito da nossa definição profética, da nossa identidade profética, do primeiro céu, do segundo céu, do terceiro céu. E em Gênesis 2, quando nós vamos ler, a Bíblia diz que fez Deus os céus e tudo que ele criou, e viu Deus que era bom, e aí Deus foi descansar no 7º dia. E aí a gente precisa compreender e respeitar a criação de Deus. A gente precisa entender que o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, eu preciso ter a consciência. E o primeiro céu é esse que nós estamos. Nós falamos hoje de manhã, o apóstolo nos ensinou muito bem. E esse primeiro céu que a gente sabe que é aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo e o que eu não devo falar, é esse aqui, essa terra. E o segundo é aquele, gente, que os anjos e os demônios estão lutando. Os anjos ao nosso favor e os demônios contra nós. E a Bíblia diz em Salmo que o Senhor nosso Deus, o nosso Pai, Ele dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Então esse segundo céu, e a gente tem que ter consciência no primeiro céu, para que a gente rompa
rompa o teto do primeiro céu. Ultrapasse esse segundo céu para estar no terceiro. Sabe o que é o terceiro? É aquele que diz que nós estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí é onde está escrito que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Mas aqui no primeiro céu eu tenho que pensar. Alguém disse hoje, você não vai conseguir isso. Eu estou no primeiro céu, ouvi isso. Mas eu rompo o segundo céu. E aí eu entendo que o diabo está debaixo dos meus pés, como a Bíblia diz em Lucas 9:10. Ele diz, eu vos dei autoridade para pisar em cobras, serpentes, escorpiões, e nenhuma tentativa do mal viria contra você. Rompeu o segundo céu. Chegou no terceiro, aí você fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então toda palavra contrária à minha identidade eu rejeito em nome de Jesus. Me submeto à palavra, porque está escrito quem eu sou. E 2 Pedro, no versículo 9, vai dizer assim, 2 Pedro 2, vamos lá. 2 Pedro 2. Segunda Pedro, capítulo 2. Espera aí, que eu estou achando aqui. 2 Pedro 2, diz assim, a partir do versículo 4. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Será que é esse? Deixa eu ver se é o 9. E o Senhor sabe como... Não é, gente. Deixa eu ver aqui na minha... Não, eu sei, eu notei, peraí. 2 Pedro 2. Não é segunda, é primeira. 1 Pedro. Volta aí uma só. Eleita, o povo exclusivo, a propriedade exclusiva. Eu sou filhinha amada do papai. Eu sou herdeira e co-herdeira. E ele disse que no nome dele eu faria obras maiores. Então eu vou e vai acontecer. Você precisa contextualizar e acontecer. E sair dos loops, das montanhas russas emocionais. Antigamente eu vivia num loop, numa montanha russa. Já andou de montanha russa? Eu também já andei quando eu era jovem. Eu sou até hoje, né, gente? Mas eu não tenho coragem, muito. Eu sou forte e corajosa. E aí a montanha russa, ela vai de uma forma... Não é? Aí ela para, quando ela para, é tão assim maligno que ela fica lá uns segundos lá em cima antes dela... Você pensa que você morreu e sobe de novo. E aquele... Então, às vezes eu vivia numa montanha russa emocional. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou enjoada. No outro dia eu estou maravilhosa, no terceiro dia eu estou matando um. 4 dias eu estou mais ou menos, no 5º dia eu estou melancólica. Não, gente. Nós temos uma identidade. E essa identidade é sorriso no rosto, doçura, domínio próprio, determinação em ser o que a Bíblia diz que somos. E seremos porque somos. Está escrito. E eu comecei a olhar no espelho e falar, Deus, falar para o Senhor é meu Pai, o Senhor é sorridente, porque o Senhor diz que a sua alegria é a minha força, está escrito. Então eu estou aqui para vencer o demônio do mau humor. Eu não sei de onde ele vem não, meu Pai, se é lá das casas das 7 mulheres, da minha família. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu rejeito esse demônio do mau humor. E eu quero sorrir. E eu começava a sorrir. Sem querer, falando sério assim, no espelho. E eu falava para mim, sorria, sorria. E recentemente o pastor Lei disse assim, apóstolo, sabe o que eu mais gosto da senhora, de todas as coisas que eu gosto? Eu falei, da alegria que a senhora tem. E eu disse, gente, verdadeiramente Deus muda e transforma. Apóstolo, sua risada, ela é única. E eu falei, é verdade. E às vezes eu estou lá em casa, eu estou rindo sozinha. Sozinha. Você manda um rios para um povo, fala, por que você está rindo desse tanto? Eu falo, nossa, tem uns trem aqui no Instagram que vale a pena. Entende? E aí a gente precisa viver a nossa identidade.
Jesus foi para o deserto. De vez em quando eu não mando os rios para ele, porque ele é muito crente, senão ele me pega. Eu mando para os menos crentes, que igual eu, tô brincando, gente. Nós todos somos muito crentes. Às vezes eu mando um pastor ler, pastor Jean, Cleilson, meus amigos. Aí eu mando para ele, para a gente rir junto. Pastor Anto, eu mando assim, pastor Daiane, a gente ri, dá umas gargalhadas boas. Né? Tô brincando, nós todos somos muito crentes. Mas o apóstolo, ele é nosso apóstolo. Então, às vezes tem umas brincadinhas, umas brincadeirinhas que ele fala, você está rindo de quê? Aí eu fico sem graça, eu nem mando. Entendeu? Então, a gente precisa compreender qual é a nossa identidade para a gente lutar contra aquilo que vem contra nós. Identifica o que vem contra você. Eu quero te contar de um cara chamado Davi, eu sou fanzaça dele. Davi, ele era o improvável. Porque Davi, ele foi rejeitado dentro da casa de seus pais. Davi teve pai e mãe juntos, dentro de casa, e uma pancada de irmãos. E Davi, dentro de casa, ele foi rejeitado pelo seu pai Jessé. E Jessé o rejeitou profundamente, ao ponto que Jessé usava Davi para cuidar daquilo que era dele, porque Davi era um menino muito diligente, ele era um adolescente, um jovem, muito diligente, diligente é correto, tá? Então ele era com tudo que colocava na mão dele, ele fazia. E Davi, ele foi treinado para cuidar das ovelhas de seu pai, Jessé. E Jessé mandava ele fazer um trem, ele ia. Mandava ele fazer outra coisa, ele ia. Mandava ele servir os irmãos, ele ia. Mandava ele mandar comida para os irmãos, ele levava. E ele cuidando das coisas do seu pai, ele foi treinado, a Bíblia diz, detrás das malhadas. Davi, ele conversava com Deus. Os 150 salmos da Bíblia, a maioria, Davi que escreveu. Davi quem disse. É o autor dos salmos, na verdade. E ele salmodiava, era aquele que disse, aquieta a minha alma, por que você anda batida? Começava a ficar triste e falava, aquieta-te a minha alma, porque você está batida. Não, eleva os teus olhos para o alto, que é de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Entendeu? E aí ele era esse que sabia falar com o Pai, com Deus, não tendo um pai dentro de casa. Chegava em casa sujo, de trás das malhadas, fedendo fezes de ovelha. Tostava, né? É tostava que fala? Tostar? Tosquear? É tosquear? Obrigada. Tosquear as ovelhas. E ele chegava sujo em casa. E ao chegar sujo, o pai, Jessé, a Bíblia não relata que ele falou, Davi, vem cá meu filho, eu vou te dar hoje um bônus. Não, Davi não era visto dentro de casa. Mas ele amava a Deus sobre todas as coisas. E Davi foi treinando de trás das malhadas, tendo um pai e uma mãe dentro de casa, uma pancada de irmão. E quando ele chegava em casa, ele era também rejeitado pelos irmãos. Os irmãos tinham uma intriga com Davi. E a Bíblia diz, e eu quero que a gente leia juntos agora, vamos lá. Em 2 Samuel, no livro de 2 Samuel, olha o que a Bíblia diz. 2 Samuel 7, eu te conto que eu sempre choro quando eu leio esse capítulo, e hoje eu já chorei lendo esse capítulo, e eu espero não chorar aqui agora, vamos lá. E sucedeu quando o rei se assentou na sua casa, e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao seu redor. Presta atenção. Aqui ele era rei, quando eu estou lendo essa passagem para você, mas eu estou te contando do Davizinho, que era rejeitado por Jessé, que era o menos bonito da casa, para não dizer feinho, que era aquele que não era visto pela sociedade israelense, que era aquele que não servia a casa do rei, mas o coração dele era único. Ele sabia que ele era raça eleita. E Davi, ele por muito tempo, ele trabalhou para Deus, servindo o seu pai Jessé. E o que eu acho incrível de Davi é que ele aprendeu a ser amado por Deus. E por isso ele servia. Porque quando nós somos amados, nós fazemos para Deus, independente das pessoas. Jessé não merecia ter um filho como Davi. Não merecia.
Assim, se a gente analisar e poder julgar nessa hora, que a gente não pode julgar, né? Mas Jessé não merecia. Por quê? Porque ele não era bom para Davi. Davi era um excelente filho. E Davi trazia tudo o que ele pedia, chegava em casa, e a Bíblia não relata que havia palavras de aprovação ou de apreciação, mas tinham palavras depreciativas que o deixava para baixo. Porque a Bíblia fala que Samuel, quando chegou na casa de Jessé, Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé, esse pai que rejeitava Davi. E diz para Samuel, o profeta, o filho de Ana, sabe? E de Eucana, que a gente conversou aqui, as mulheres que estão indo para imersão na sexta. Então, e aí Samuel chegou lá na casa de Davi, e Deus disse para Samuel, vai na casa de Jessé, porque de lá vai sair o rei de Israel. Vai lá e unge ele. Ele ainda não vai ser, não é o rei agora, mas Deus manda ungí-lo. E Samuel entrou naquela casa, e quando contou isso para Jessé, o pai daqueles meninos, tudo, Jessé foi apresentando filho por filho. Depois vocês leem, 1º e 2º Samuel. E aí ele foi, sem conhecer toda a história, e ele foi apresentando, veio Eleazar, que era o mais bonitão, fortão, deve ter 1 metro e sei lá das quantas, que é um bonito para mim é meu marido. Então, não sei agora o que é mais de... Ou após amor, tem 1 metro e quanto? 75? É? Então, 1,75 m, bonitão, fortão, vai ver que Eleazar era igual o apóstolo que é o bonitão. E aí, ele olhou, e Samuel olhou e falou, nesse não. Veio outro, e falou, não tem mais filho aqui nessa casa não, porque não é nenhum desses. E aí, Jessé olhou para Samuel, eu imagino a cena. E falou, tem um sim. Tem um lá. Franzindinho, pitiquinho, feinho. Está lá cuidando das ovelhinhas. Manda chamar Davi. Imagina Davi vindo. Pastor de ovelhas. E eu imagino Davi chegando e falando, Senhor pai. E aí Samuel bate o olho. E Samuel, como um homem, embora era um profeta, deve ter pensado, não tem cabimento. Um baixinho, sujinho, franzidinho, agora aqui ser o rei de Israel. E Deus fala para Samuel, Samuel, eu não sou como homens. Eu não vejo aparência, eu vejo o coração. Deus corrigiu Samuel, o profeta, porque no pensamento do profeta não era Davi, mas Deus, o papai, falou, Samuel, ele ainda corrige o profeta, ele ainda alinha a unção profética de Samuel, e diz, Samuel, eu não vejo como você, como Jessé, como a sociedade, eu não vejo aparência não, eu vejo o coração. Esse é o rei de Israel. Davi, eu imagino ele colocando o cajadinho dele, a vara, batendo a mãozinha, cheio de pele de ovelha, de grama que ele estava, de onde ele estava, dobrou o joelho. Samuel derramou óleo. E naquele dia Israel foi marcado profeticamente pelo grande rei. E a Bíblia diz, nós vamos ler aqui agora, que nunca houve um rei como Davi. Nunca houve um rei como Davi. Antes disso acontecer, ele enfrentou as batalhas dentro de casa. A rejeição do pai, a rejeição dos irmãos, a sua identidade sendo forjada. A sua identidade sendo forjada. Dia a dia ele dizendo, Davi, eu te tiro das malhadas. Deus falando com Davi, eu te tiro das malhadas. Você é forte, você é corajoso. Você é meu amado. Você é o meu Davi. E eu imagino ele cantando, ele pastoreando uma ovelha, ele trazendo o cajado, trazendo a vara, tosqueando. Falei certo? Ele cuidando que ele tem que cuidar, ele fazendo como ele tem que fazer, e Deus acrescentando na vida dele. Ele chegava em casa, rejeitado. Saul, rei Saul, usou Davi quando ele pôde, porque Davi era um levita, ele era um adorador.
E a Bíblia diz que o louvor liberta demônios, arranca demônios, destrava demônios, destrava no segundo céu para romper e chegar no terceiro céu. Por isso está difícil, adore. No dia mais difícil, bota o louvor alto. No dia que tiver cinza, bota um louvor que diz quem você é. No dia de tribulação, bota um louvor que fala o que está escrito ao seu respeito. Porque você precisa de duas coisas: da Bíblia e de louvor. Da Bíblia e de louvor. Porque o louvor, ele vai trazer alegria para a sua alma. E a Bíblia, certeza para o seu espírito. Você não pode ficar sem essas duas armas. Que é o louvor e a leitura da Bíblia. E declarar quem você é. E Davi matou urso, Davi matou leão, Davi encarou não sei quantas coisas. E Davi um dia chegou para matar Golias, o gigante Golias. E Davi, na hora que foi matar Golias, o seu irmão Eleazar, o bonitão, fala: o que você está fazendo aqui? E aí ele olha pititinho para o irmão: mas não é possível, o que tem eu contigo? A Bíblia diz que ele diz assim: que tem eu contigo, Eleazar? Em outras palavras, eu já conversei com Davi várias vezes lendo a Bíblia. Falo: Davi, por que você não falou para ele assim: ô incircunciso, o que você tem comigo? Né? Que aí a gente se enche de raiva, e raiva não vem de Deus, é fruto do Espírito Santo, igual Davi fez. E aí ele fala: que tem eu contigo, irmão? Ele está ali preparado para a guerra. Ele ia fazer algo que os bonitões do exército do rei Saul estavam cagando de medo, desculpa a expressão, morrendo de medo do gigante Golias. E Davi, pronto, porque ele era forte e corajoso, ele foi treinado. E ao ser treinado, ele sabia que a identidade de quem ele era como Davi não o deixaria desistir por causa de ninguém e de nada nessa terra. Ele foi treinado. E sabe quem o treinou? O Pai Celestial. E quando eu comecei a te dizer que você tem que começar a pensar o quanto você caminha, o tempo que você caminha com Deus, e mesmo caminhando com Deus, tendo pais que te ensinaram a palavra, você precisa começar a se observar o quanto você tem intimidade com o Pai. Porque é a intimidade com o Pai que fortalece a sua identidade. É intimidade com o Pai, não é com o seu marido, com a sua esposa, não é com seus filhos, não é com seu dinheiro, não é com seus bens, não é com seus discípulos na sua geração de conexão, não é no muito falar, não é no muito fazer, mas é o quanto você sabe quem você é no Pai e o Pai em você. Essa é a grande diferença. E a Bíblia diz assim, bora lá. No versículo 2 do 2 Samuel capítulo 7, que o rei disse a Natã, né? Então no primeiro versículo disse assim, ó: e sucedeu quando o rei se assentou na sua casa, e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos. Pensa, de todos os inimigos de guerra, de tudo que ele guerreou. Mas eu também quero te dizer dos inimigos também que na alma dele passaram, da casa dos seus pais, dos seus irmãos, de Saul, que foi um inimigo que quis matá-lo, e ele teve a oportunidade e não matou Saul por honra, porque ele era amado demais por Deus, e ele sabia que ele era amado e que ele não precisava fazer nada com a força do braço dele. O mesmo valente que matava e desbaratava o que preciso for na guerra, era aquele que sabia esperar em Deus. E quando ele tinha a chance de fazer alguma coisa com a força do seu braço, ele parava. Porque ele sabia que era Deus que fazia por ele. Porque de trás das malhadas ele aprendeu isso. E aí eu quero te dizer nessa noite que o quanto você se formou na civirologia, se tornando um virão, uma virona, é o quanto você tem que submeter a Deus como Pai. E saber esperar nele. E saber dizer: Pai, eu tenho o Senhor. Eu não sou uma pessoa sozinha. Não sou uma pessoa que tem que sair correndo e fazer alguma coisa para acontecer. Eu preciso fazer, porque eu sou. Eu preciso fazer, porque eu tenho no Senhor. Eu preciso fazer, porque eu posso no Senhor. Mas não porque vem da força do meu braço. Davi matou urso, leão, gigante. Venceu as rejeições da casa dos seus pais. E quando o inimigo da vida dele, que era Saul, ele podia matá-lo, ele não mata. Porque ele sabia que quem defenderia a causa dele e o colocaria em lugar alto como rei, era o Pai.
Era o Deus de Israel. E essa para mim é a grande virtude de Davi, saber esperar em Deus, sendo ele valente de guerra. O homem que se tornou segundo o coração de Deus. E ele no seu palácio descansando, e descanso de todos os seus inimigos ao seu redor. E o rei disse a Natã, o profeta: vê agora que habito em casa de cedro, mas a arca de Deus habita dentro de cortinas. O rei Davi, rico, poderoso, cheio de coisas boas, grandes, ele olha para Natã, o profeta, um rei andando com um profeta. Um rei que sabia submeter a voz de Deus através de um profeta. E ele diz: Natã, eu tenho tudo de bonito. Olha onde eu moro, um palácio. E a arca está numa casa que não tem essa riqueza que eu tenho. E olha o que Natã diz para ele. E Natã disse ao rei: vá, faz tudo o que está no seu coração, porquanto o Senhor está contigo. E sucedeu naquela noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, presta atenção: o Senhor de Israel, o pai que amava Davi, fala com o profeta, para que o profeta falasse com o que estava no coração de Davi. Versículo 4: e sucedeu naquela noite, 5, vai e diz ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu em uma casa na qual eu habite? Ainda que eu não tenha habitado em nenhuma casa, desde o tempo em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até esse dia, mas eu adentro em uma tenda e um tabernáculo, em todos os lugares nos quais tenho caminhado com todos os filhos de Israel. Falei alguma palavra com cada um das tribos de Israel, a quem ordenei que alimentasse o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, portanto, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei do aprisco. O Senhor diz para Davi assim, gente: eu te tirei das malhadas. Ele lembra ele, sendo ele rei, mas ele lembra ele a identidade dele. Eu te tirei do aprisco, eu te tirei de trás das malhadas. Eu sou esse Deus, o mesmo que te vi quando você não tinha nada, e hoje você tem tudo, e sabe que tudo que você tem não é nada perante a tudo que eu sou. O Deus de Israel, sabedor, que Davi sabia que ele, Deus Todo-Poderoso, era tudo que ele tinha. E ele continua no versículo 5, 6. Ainda que eu não tenha, no versículo 8, né? Obrigada, eu estou no 8, né? Eu te tirei do aprisco, do apacentar das ovelhas, para ser soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E eu estava contigo onde quer que ias, e cortei todos os inimigos da tua vista, e fiz em ti grande nome, comparável ao nome dos grandes homens que estão na terra. Ademais, indicarei um lugar para o meu povo, Israel, e os plantarei, para que possam habitar em um lugar que lhes seja próprio, e não mais se mudem, tampouco os filhos da impiedade voltarão a afligi-los como outrora. E desde a época em que ordenei juízes para estarem sobre o meu povo, Israel tendo feito com que descansasse de todos os seus inimigos, o Senhor também te declara que te edificará uma casa. E quando os teus dias se cumprirem e tu dormires como os teus pais, preparei a tua semente após ti, qual procederá das tuas entranhas, e estabelecerei o teu reino, e ele edificará uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. E se ele cometer iniquidade, eu o castigarei com a vara dos homens,
e com o açoite dos filhos dos homens. Porém a minha misericórdia não se retirará dele, como a retirei de Saul, o qual eu retirei diante de ti. E a tua casa e o teu reino serão estabelecidos para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. De acordo com todas essas palavras e de acordo com esta visão, assim falou Natã a Davi. Quero te dizer uma coisa. Davi tinha a casa dos seus pais, mas na identidade da casa dos seus pais, ele era sozinho. E todo o processo da vida dele, um dia ele rei, soberano. Ele está no seu palácio, na sua riqueza e tudo que ele tinha. Ele não perdeu a sua identidade de filho de Deus, daquele que sabia que ele era servo do Deus de Israel. E quando ele está ali, ele se incomoda, porque ele fala: eu tenho tudo isso aqui, mas a arca não está aqui na minha riqueza, em tudo que Deus me deu. E ele fala com Natã, e Natã fala para ele, o profeta diz para ele: Davi, fazes como está no seu coração, porque o Senhor sempre foi contigo. Natã vai embora, Davi dorme. Naquela noite Deus visita Natã, o profeta, o profético entra em ação e diz para Davi, para Natã, Deus diz: Natã, avisa meu filho, diz para ele que eu o tirei do aprisco e que eu me lembro que eu o tirei de lá. Avisa meu filho que eu estive com ele e fui eu que venci todos os inimigos dele. Eu estive com ele. Natã, fala para o meu filho que em todo o tempo que eu andei no meio das tribos de Israel, todo o tempo que eu peregrinei no meio do povo de Israel, eu nunca achei um homem que quisesse fazer um tabernáculo, uma casa, um templo. Porque o coração de Davi era um coração de adorador. Era um coração que ele vivia para a glória de Deus. Era um coração que ele queria atrair só a presença de Deus. E ele no seu trono, ele não estava preocupado com tudo que ele tinha, ou se deliciando com a delícia de tudo que Deus deu para ele, ele sendo rei. Mas ele estava preocupado com a arca, com o tecido principal da casa de Deus. E Deus falou para ele: Davi, Natã, avisa para Davi que na casa dele, eu vou dar um filho para ele, das entranhas dele, e que o filho dele vai ter um pai, que sou eu, e ele será chamado meu filho, e que a descendência de Davi vai perdurar para sempre, e que o trono de Davi nunca cessará. Jesus nasceu da raiz de Davi. É um trono que nunca cessará, nunca cessará. E Davi escuta Natã. E aí a gente sabe que não foi das mãos de Davi que construiu-se o tabernáculo, o templo. Mas sabemos que Davi começou a juntar tesouro, para que Salomão pudesse dar continuidade em construir o templo de Salomão, a casa de Deus. E eu quero te dizer nessa noite que nós somos casa espiritual, 2 Pedro, do 4 ao 12. Nós somos herança, nós somos raça eleita, nós somos povo escolhido do Senhor. Mas uma coisa que a gente precisa aprender aqui hoje nessa noite com Davi, é que a gente não pode deixar de ter um coração de uma identidade de quem nós somos filhos. E de saber que o Senhor nos tirou de muitos lugares, um deles foi das trevas. E que o Senhor nos tirou, cada um de nós, na sua individualidade, tendo a sua identidade, de malhadas. Nos tirou de malhadas. Nos tirou de lugares que ninguém nos via, mas Ele te via toda hora, todo dia, todo segundo, todo momento. O Senhor, ainda quando Davi não era rei, e nem ungido, escolhido para todos, o Senhor estava com ele. E você precisa ter a consciência que quando você chegou em Jesus e o escolheu como seu Senhor, Ele sempre esteve com você, mesmo antes. Ele sempre esteve, porque Ele te via. Eu quero te dizer nessa noite que Deus manda nos dizer: eu os vejo, eu te vejo. E quando Deus fala para Davi, Natã avisar Davi, Ele quis dizer: eu te tirei do aprisco, porque eu o vejo.
E assim como Davi esse que é rei, para mim, ele é o mesmo Davi que quando estava de trás das malhadas, é o mesmo quando ele estava de trás das malhadas sendo rei, e hoje sendo rei, ele é o mesmo pastor de ovelhas com o coração que ele tem. A identidade não pode se perder. A identidade de quem nós somos no Pai não pode perder no meio do caminho com algumas situações que vêm contra nós. Porque muitas coisas vieram contra Davi, mas nenhuma delas prevaleceram, porque ele tinha identidade em Yahvé, no Adonai, em Elohim, o Deus de Israel. E Israel teve um rei como nunca tiveram. E Israel teve uma casa, e Deus disse: esse povo vai deixar de ser peregrino andando para um lado e para o outro, eles vão ter uma terra. E por causa do coração de Davi, Israel se torna ser Israel como ele é. E eu quero que você entenda que através da sua identidade em Cristo, em quem você é em Deus, em Cristo, Ele quer fazer grandes coisas através da sua vida. Mas você não pode perder a sua identidade. Você precisa entender que Jesus venceu no deserto por mim, por você, dizendo: está escrito. Então tem um plano. Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos a Deus. Sabe como você se sujeita a Deus? Tendo identidade. Eu sou filha amada, eu me sujeito. Resistir ao diabo. O que é resistência? É a tentação. Fala isso, faz isso, deixa, desiste, não vai, abandona. Isso é resistir à tentação, e ele fugirá de vós. A Bíblia diz nesse versículo de Tiago 7:1 antes, diz assim: e ele está ao derredor buscando a quem ele possa tragar. O inimigo, Satanás, como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Mas se eu sujeito a Deus, e o sujeitar é uma ação de quem é filho. Só se sujeita quem sabe quem é em Deus, quem tem a sua identidade selada na palavra e no seu coração. E aí você resiste ao diabo. Você só resiste porque primeiro você sujeita. E ao se sujeitar a Deus, é que você se reveste da identidade de filho. E ao sujeitar você resiste, e o diabo é quem foge. Quando você fala sai em nome de Jesus, ele é obrigado, porque você está sujeitando e resistindo contra o que ele quer vir, contra a sua identidade. E eu quero te dizer que nós recebemos a nossa identidade, nós temos que lutar até o fim, para sermos o que a Bíblia diz que somos, para termos o que a Bíblia diz que temos, e para podermos o que a Bíblia diz que nós podemos, em Cristo Jesus. Davi, ele permaneceu, e aí você pode estar na sua mente: mas Davi adulterou. Gente, mas ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. É o mesmo que pecou, ele se arrependeu. E ao se arrepender, ele se tornou totalmente o homem segundo o coração de Deus. E eu quero te dizer nessa noite, quando o diabo vem com acusações, diz para ele: está escrito, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Diga para ele: olha, está escrito, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você precisa saber quem você é. Quando vier a tristeza, você vai dizer para você mesmo, não é para a tristeza, porque a tristeza não é nada do que você mesmo manda dentro de você. A raiva, o ódio, a frustração, a insatisfação, a dificuldade. Você vai dizer para você mesmo: eu não aceito, eu rejeito. Eu rejeito esse movimento de sentimento que não me pertence. E aí você rompe o primeiro céu, passa o segundo céu e vai viver o que está no terceiro céu, que é alegria, que é regozijo, que é abundância, que é determinação. E eu quero que você comece a entender que o que ele também quer te dizer na sua identidade: ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Só você vai poder fazer o que Deus tem para você, mas ninguém pode. O apóstolo não poderia fazer para mim o que só Deus me chamou para fazer. Eu, como esposa dele, não posso fazer o que Deus o chamou para fazer. Eu posso orar por ele e ele orar por mim. Mas sou eu que tenho que ter força e coragem, esforço de tomar o que é meu na cruz do Calvário, conquistado por Cristo Jesus. A escolha é individual, assim como a salvação é individual. E nessa noite nós precisamos entender isso.
Nós precisamos selar a identidade profética nas nossas vidas. Rei Davi, olha, eu acho espetacular. Deus não precisava dizer para ele: Natan, diga para ele que eu sou o Deus que tirou ele do aprisco, que eu sou aquele que tirou ele de trás das malhadas. Senhor, Yahvé, Elohim, Adonai, o Pai Todo-Poderoso, diz para ele: Davi, você é rei hoje, mas você para mim é um Davizinho, o meu filhinho, o meu amadinho, lá de trás das malhadas. E eu te vejo hoje como você cresceu, aonde você chegou, se tornou o que eu tinha para a sua vida. E de ti eu vou honrar a sua descendência, o seu trono de justiça, porque ele foi um rei justo, muito bom para Israel. Nunca se houve um rei tão bom como Davi. E dele saiu o filho da sabedoria. Nunca houve um rei tão sábio como Salomão. Eu quero te dizer que daquilo que ninguém vê, também saiu o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o filho de Deus, Jesus, o nosso amado. É da sua identidade que vai sair descendências, virtudes, ações, decisões, que vai mudar não só a sua casa, mas o seu bairro, a cidade, por onde quer que você entrar e passar. Deus disse para Josué: aonde você colocar a planta dos seus pés, tome por posse. E é isso que nós precisamos entender. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, se eu piso num lugar, esse território passa a ser meu, porque eu sou a filha do Deus vivo. Eu sou a herdeira de Deus, a corredeira em Deus. E você tem direito de começar a dizer na sua identidade: Deus, tudo que me foi roubado, tudo que me foi lesado, tudo que me foi injustiçado, tudo que eu fui passado para trás sem ter identidade profética na minha vida, porque eu não tinha identidade do pai biológico, da mãe biológica. No Senhor há recompensa divina, no Senhor há os meus despojos, no Senhor eu vivo as minhas guerras e as minhas batalhas. O Senhor me faz vencedora em todas elas. Mas eu quero os meus despojos. Eu quero o que está retido no plano espiritual. Eu quero aquilo que é meu, aquilo que é direito meu, aquilo que o Senhor me deu desde o ventre da minha mãe. Você precisa ter a identidade profética na sua vida. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. E comece a pensar na sua identidade profética.